Sejam todos muito bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar sobre fiscalização de obras. Felipe, você trabalhou muito tempo como fiscal de obras. Fala um pouco dessa função do engenheiro. Na verdade, cara, eu não trabalhei não só como fiscal, eu trabalhei como engenheiro da administração pública. Eu trabalhei de 2015 até 2019. Então são 4 anos de atuação na área, sem contar uma parte que eu tive estágio lá também. Então vamos supor aí que eu tenho 5 anos de experiências na área. O que acontece? Eu trabalhava não só fazendo a fiscalização dos contratos, não só liberando medição, fazendo os relatórios, cobrando do empreiteiro, mas eu trabalhei em alguns contratos na CPL, ou seja, no processo do pré-obra. A equipe técnica que vai dizer a necessidade, os orçamentos bases, o cronograma, o tipo de contratação junto com a equipe técnica, até sair a publicação do edital e ter a licitação. Então, é uma área muito ampla, onde eu preciso ter um conhecimento técnico muito grande, principalmente de leis e de acórdãos do TCU. Eu preciso conhecer e estar atualizado com as legislações que implicam nas obras públicas e nas contratações de administração pública. Então, eu trabalhei não só como fiscal de contrato, mas como agente da CPL e trabalhei também no corpo técnico que desenvolvia os projetos para fazer a licitação, para o projeto básico, digamos assim, o orçamento, para licitar. E, cara, foi uma experiência muito gostosa e que me fez aprender demais coisas que a gente não aprende na faculdade, que é ler e tá sempre se atualizando, tá sempre vendo os acórdãos, tá sempre olhando a Lei 8666 e cada vez mais você vai se aperfeiçoando. Eu gostei muito, foi uma experiência que me fez crescer muito, inclusive como construtor, já que eu participo de obras públicas também. Me explica agora qual a diferença de sobrepreço e superfaturamento. Olha, é uma pergunta bem interessante. Eu até tratei recentemente numa live isso com o Cláudio Sarian, grande parceiro lá do Tribunal de Contas. O que acontece? Sobrepreço é quando um preço daquele orçamento base, por exemplo, eu estou licitando uma obra e eu digo que o metro quadrado do reboco é R$ 20. Só que a empresa, por alguma ventura, ela colocou o preço de 23 e ganhou com o preço de 23, um preço acima do preço base da licitação, o que não pode de acordo com a legislação e os acórdãos, tá? Então eu estou com preço acima, eu estou com sobrepreço, tá? Mas não necessariamente isso quer dizer que eu estou com superfaturamento. Superfaturamento é quando eu faturo algo a mais, quando eu faturo algo com preço acima ou faturo algo que não foi feito. Então, até então eu tenho um sobrepreço, mas eu não recebi, eu não faturei, então não houve um superfaturamento. Quando há um superfaturamento, quer dizer, ou que eu paguei a mais um valor acima do que deveria ser pago, ou que eu paguei uma quantidade a mais do que foi correto. Então, aquelas fraudes que existem aí no meio das licitações e no meio das obras públicas. Então, vamos supor que eu executei 50 metros quadrados de investimento, mas na hora de pagar, eu como fiscal paguei 70. Isso é superfaturamento e eu posso responder não. Eu vou responder por isso se um dia for auditado, se o Ministério Público bater em cima, a CGU, o Tribunal de Contas, com certeza uma hora isso vai cair. Então, superfaturamento pode ser feito tanto pela quantidade a mais, como pelo qualitativo. Por exemplo, eu coloquei uma tinta acrílica, uma tinta mais cara, na hora de fazer a planilha, mas na hora de medir, o cara que estava executando, o empreiteiro, colocou uma tinta PVA, que é mais barata, tá certo? Então isso também é um superfaturamento por qualidade. Eu coloquei qualidade, eu paguei ao meu empreiteiro um material de qualidade inferior ao que estava proposto. Ele recebeu por uma coisa, só que executou outra. Então isso também é uma forma de superfaturar. E, gente, tenham muito, mas muito cuidado, tá? Ninguém é amigo de ninguém nesse ramo. Você é fiscal, você tá lá para cobrar. Não adianta querer ser o bonzinho, querer ser a melhor pessoa, meu amigo. Na hora que você tiver um problema, o construtor já tem ido embora. Quando você receber uma cartinha do Ministério Público, uma cartinha da Polícia Federal, dizendo que você tem que dar conta daquele material, ou que você tem que dar conta daqueles 50 metros quadrados que ficaram faltando, é do seu bolso que vai sair, não do bolso desses construtores, porque eles já vão ter fugidos aí pelo mundo. E nós sabemos, Felipe, que existem sim muitas vezes falha nos projetos. Inclusive, nós falamos sobre isso no último AZCast. Se você ainda não assistiu, nós vamos deixar o link aqui embaixo. Quando acontece alguma falha no projeto, o construtor ele leva prejuízo? O que acontece? Quando no meio desse processo existem falhas e omissões, tanto no orçamento da administração pública como por o projeto, houve um erro, o construtor constatou aquilo e por erros e omissões ele pode pedir
um aditivo. O que é um aditivo? É eu acrescentar naquele contrato os serviços que estavam faltando. Só que aí existe uma regra, pessoal. Para contratos novos, o aditivo máximo é de até 25%. Por exemplo, eu tenho 100 mil de uma obra e o que é que acontece? Eu percebi erros e falhas e omissões. Lembrando que isso no regime de contratação por empreitada de preço unitário, tá? Regime de preço unitário. Então eu tenho 25% de aditivo. Se a minha obra custa 100 mil, eu posso chegar até 125 mil. Só que eu tenho que lembrar que pode ser para erros e omissões ou para avanço físico. Como assim avanço físico? Nós íamos aumentar uma sala na escola, resolvemos aumentar mais uma. Desde que não ultrapasse 25%, eu posso sim acrescentar uma nova sala com novos serviços, tá certo? A gente chama de avanço de meta. É a mesma coisa de eu ter 1 quilômetro de trecho, ficou faltando 200 metros para terminar a rua. Eu posso sim acrescentar esses 200 metros desde que não ultrapasse o valor de 25% do contrato, digamos assim, do objeto do contrato, que era, no caso, 1 quilômetro. Então, 25% para as obras novas e 50% para a reforma. E você pode estar se perguntando, Felipe, mas 50% para a reforma? Exatamente o que eu estou te falando. Quando a gente está entrando numa reforma, principalmente em um órgão público, muitas das vezes a gente não sabe o que vai encontrar. São prédios de 30, 40, 50 anos que nunca tiveram um projeto. Então, nessa situação, podem acontecer vários imprevistos. A gente quebra um pouquinho da parede e descobre que tem que trocar a parede toda. Então, nesse caso, a gente pode aditivar até 50%, tanto por erros e omissões, como por acrescentar, por aditamento, por avanço de meta. Beleza? Pronto. Tem outro regime, que é o empreitada global, que funciona um pouquinho diferente disso aí, tá? Por erros e omissões é até 10%, porque o que acontece, cara? Na empreitada de preço unitário, eu só pago o construtor o que ele executou. Ele só recebe referente ao que está pronto. O fiscal vai lá, vai medir, ver o que ele executou e paga. Por preço global, não. Eu pago por etapa, digamos, terminou a alvenaria, eu pago X. Então, muitas das vezes, inclusive, se o cara errou a quantidade, botou uma quantidade a menos ou quantidade a mais, fica elas por elas. Eu não tenho isso aí. Então, erros de até 1, 2 ou 3% fica sem alterar o contrato. E erros e omissões maior que 1%, 1,5% até 10%, eu posso sim. Só que para avanço de meta, continua os 25%. Por exemplo, não é acumulativo. Se eu percebi que tinham erros que levavam a 10%, então eu posso aditivar os 10%. Mas só que se eu quiser acrescentar uma nova meta, aumentar, eu só posso aumentar mais 15% para que totalize os 25% do aditivo. Tanto na empreitada global, tá certo? Já na preço unitário eu posso erros e omissões até os 25% também. Então vamos lá resumir. Quais são os tipos de aditivo que existem e quando que nós podemos acrescentar em cada um desses tipos? Vamos lá. Obra nova, aditivo de preço, aditivo de custo. Obra nova, 25%, tá certo? Por erros e omissões, se for no regime de preço unitário. Erros e omissões até 25% e avanço de meta, novos serviços também 25%. Esse aí é muito simples, eu pago simplesmente ao empreiteiro o que ele executou, beleza? Reformas até 50%, é diferenciado. Erros e omissões e avanço de meta, 50%. Já quando eu estou tratando por empreitada de preço global, não estou tratando de preço unitário, eu não vou pagar a cada metro, a cada unidade, é um preço genérico, tipo alvenaria, revestimento, eu vou pagar um valor fechado ou o valor da obra total por etapa. Nesse caso, eu não posso aditivar por erros e omissões pequenos valores. Isso já está incluso naquele percentual do risco lá do BDI. Então, 1, 2, até 2,5%, digamos assim, o empreiteiro, ele perde. Se está lá o erro ou omissão, ele não vai receber, porque ele já deveria ter previsto esse risco dentro do BDI dele. Agora, a partir disso, até 10%, eu posso acrescentar, sim, por erros e omissões. Beleza? Então, até 10% por erros e omissões, lembrando que se for um valor insignificante, o construtor tem que arcar pelo aquele risco do BDI que ele tinha. Posterior a isso, eu só posso acrescentar no preço global quando é avanço de meta. Então, vamos lá, eu acrescentei 10% por erros e omissões do projeto, ou erro do orçamento, eu só posso avançar mais 15%. Uma obra de 100 mil, eu reajustei 10 mil porque estava com problema no projeto, então eu só tenho 15 mil para poder aumentar uma meta, aumentar uma sala, mudar um revestimento. Então, deixando bem claro, preço global, se for valor insignificante, valor pequeno, 1%, 1,5%, o construtor tem que arcar, tá certo? A administração não é obrigada a pagar porque já está no risco do contrato. Acima disso,
eu tenho até 10% por erros e omissões, entendeu? De 0 a 10% por erros e omissões, de 2 a 8, vamos colocar assim, e acima disso só por avanço de meta, não mais por erros e omissões. A administração pública não é obrigada a pagar, o construtor, e aí vai ter que dar um jeito, entrar na justiça, o que quer que seja, mas já está previsto na legislação, isso aí o construtor vai ter que arcar, porque ele entrou na obra sabendo o que é que ele estava se metendo. Ou então, entra na justiça e vê no que dá. Felipe, e aditivo de prazo? Como é que funciona? Muito importante, cara, eu tinha esquecido desse detalhe. Existe outro tipo de aditivo, não só o aditivo financeiro, mas o aditivo de tempo de obra. Por exemplo, a gente tem um mês que é muito chuvoso e de repente o construtor não conseguiu acrescentar e terminar a obra naquele prazo, por algum motivo. Ele tem que solicitar à administração pública um aditivo de prazo, fazendo uma reprogramação, um novo cronograma de como ele vai terminar aquela obra para que seja aprovada e a obra continue. Geralmente esse aditivo de prazo acontece quando existe algum problema de documentação, algum problema de licença, algum problema até com o próprio município de não estar recebendo aquele valor, não estar desembolsando para o construtor às vezes não tem capital para prosseguir, ou simplesmente porque choveu muito, aconteceu algum imprevisto e não conseguiu terminar a obra no prazo determinado. A gente faz um aditivo para que o construtor tenha mais tempo e termine aquela obra. E você tem alguma dica para dar para quem vai se inserir no mercado agora e já vai começar a trabalhar como fiscal de contratos? Cuidado, você não tem nenhum amigo nessa área. Presta atenção no que eu estou te falando, gente. Foca em fazer o que é correto. Foca em fazer o que está na lei. Leia bastante, porque na hora que você tiver cometido um erro, não vai aparecer ninguém para lhe cobrir, não. Você é o responsável técnico daquele contrato. Se você pagou a mais, você vai ter que dar conta. Imagina só você ter que pagar 2, 3 milhões daqui a 10 anos. Sem nem saber o que é que você cometeu por confiar no engenheiro que estava executando. E um outro detalhe muito importante, se documente, cobra o diário de obra, faça planilha de medição, relatório fotográfico, documente tudo que você está pagando. Coloca isso num drive, coloca isso em algum lugar onde você não perca, até para você não esquecer. Porque essa fiscalização não vai aparecer amanhã, não vai aparecer daqui a 15 dias, Karina. Mas daqui a 5, 6, 7 anos, quando vier a cobrança, eu nem vou lembrar o que é que eu paguei se eu não tiver documentado. Eu não lembro nem o que é que eu comi ontem. Imagina o que eu paguei há 5 anos atrás. O documento serve para eu me resguardar. É um documento para o município, mas é bom, interessante você ter o seu. Inclusive, já acontece muito, na mudança de gestão, o cara some com toda a documentação. E se você não tiver como se resguardar, quem pagou, quem está no sistema é você. E é o teu nome que vai junto. Então, seja íntegro, se resguarde, se documente e lembre, nessa área não é o que o boca a boca diz não é o que o cara disse que fez não, é o que você viu, comprovou e registrou. Eu só pago o que tiver sendo visto. Muito bem, muito obrigada, Felipe, por dividir a sua dica, a sua vivência, experiência com a gente. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto fiscalização de obras, deixa aqui o seu comentário para que a gente possa responder, talvez até no Azer Responde, ou quem sabe voltar com esse tema aqui. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Tchau.